Em um mundo onde tudo é rápido e raso, construir um relacionamento profundo e duradouro se tornou uma escolha contra a correnteza. Muitos jovens sonham com um casamento abençoado, mas poucos estão dispostos a fazer o caminho da preparação na presença do Senhor. O amor verdadeiro exige mais do que sentimento. Exige decisão, obediência, entrega e propósito. E tudo isso começa antes mesmo do altar. Começa quando dois corações se unem, não apenas pela paixão, mas pelo desejo sincero de viver um propósito eterno juntos. A Bíblia está repleta de princípios que orientam a vida de um casal. O casamento não é invenção humana. Foi Deus quem o criou no Éden, a unir Adão e Eva. E desde então, Ele tem um plano para cada casal que deseja caminhar segundo sua vontade. Um relacionamento entre dois jovens que querem se preparar para o casamento precisa ser construído sobre fundamentos firmes, e o principal deles é a presença de Deus. 1. Comece pelo altar e não pela emoção. O mundo diz, siga seu coração, mas a Bíblia ensina que o coração do homem é enganoso. Por isso, todo relacionamento que começa apenas na emoção está sujeito a desilusões. Um casal cristão precisa começar no altar. Isso significa oração, entrega, busca por direção divina. Antes de começar qualquer relacionamento, é preciso perguntar a Deus se é da vontade dele. Isso exige maturidade e rendição. Isaías 55 diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Às vezes ele pode dizer não, mas o não de Deus é sempre livramento. Se é assim, então Ele mesmo cuidará dos detalhes, abrirá as portas e trará paz ao coração. Um casal que começa no altar já tem o fundamento mais importante, a direção do céu. 2. Sejam amigos antes de tudo. Um amor saudável nasce da amizade. Casais que se conhecem profundamente, que conversam sobre a vida, que compartilham valores e sonhos, constroem um relacionamento sólido. Não tenha pressa. A amizade protege. A amizade permite conhecer o outro sem máscaras. Jesus ensinou que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Um casal de jovens cristãos precisa desenvolver essa base de companheirismo, respeito e alegria em estar juntos, sem pressões e sem cobranças. 3. Edifiquem um relacionamento com propósito. Namorar sem propósito é desperdiçar tempo e sentimentos. Se não há a intenção de casamento, então não faz sentido estar junto. Deus não abençoa relacionamento sem propósito. Um casal cristão deve conversar desde cedo sobre seus valores, princípios, futuro e chamada ministerial. Estão indo na mesma direção? Têm os mesmos sonhos? Estão dispostos a crescer juntos? Isso é essencial. Amós 3 diz que dois não andam juntos se não estiverem de acordo. É preciso alinhamento de propósitos. 4. Mantenham a santidade acima de tudo. A santidade é uma escolha diária e ela protege o relacionamento. Um casal que busca a presença de Deus entende que a intimidade física deve ser guardada para o casamento. Isso não é religiosidade, é proteção, é honra, é obediência. Hebreus 13 diz que o casamento deve ser honrado por todos e o leito sem mácula. O mundo banaliza o corpo, mas quem ama verdadeiramente respeita. A santidade não se limita à pureza sexual. Ela envolve também pensamentos, palavras, conversas, ambientes e escolhas. Um casal santo atrai o favor de Deus, e o favor dele vale mais do que qualquer prazer momentâneo. 5. Orem juntos e cresçam espiritualmente. A oração em dupla é uma das maiores armas de um casal. Quando dois se unem para buscar a Deus, algo sobrenatural acontece. Jesus disse que onde dois concordarem na terra, será feito no céu. Um casal que ora junto, permanece junto. A oração traz discernimento, fortalece a fé, alinha os sentimentos e afasta o inimigo. Além da oração, é importante ler a palavra juntos, jejuar, participar da obra, estar em comunhão com a igreja.
O crescimento espiritual não deve ser individual. Um casal preparado é aquele que cresce lado a lado, encorajando um ao outro a buscar mais de Deus. 6. Tenham limites e protejam o relacionamento. Nem tudo o que é permitido edifica. É preciso ter limites, respeitar horários, locais, formas de se comunicar, conteúdo de conversas, ter sabedoria para evitar tentações. A Bíblia diz em Provérbios que o prudente vê o mal e se esconde. Ser jovem cristão não é viver preso, é viver livre com responsabilidade. O relacionamento deve ser protegido de influências externas, de amizades tóxicas, de comparações, de redes sociais. A confiança é construída com atitudes. Um casal que se respeita, que não expõe o outro, que não joga com ciúmes e que sabe conversar com maturidade, está no caminho certo para o casamento. 7. Invistam em conhecimento emocional e espiritual. Não basta ser apaixonado, é preciso ter preparo emocional. Muitos relacionamentos fracassam por causa da imaturidade. Um casal cristão deve buscar conhecimento, ler bons livros, fazer aconselhamento com líderes espirituais, aprender sobre temperamentos, comunicação, resolução de conflitos. A Bíblia é o maior manual de relacionamento, mas Deus também usa pessoas experientes para ensinar. O preparo não é fraqueza, é sabedoria. Quanto mais maduros emocionalmente, mais aptos para enfrentar os desafios da vida a dois. 8. Sejam humildes para pedir ajuda quando necessário. Nem todo casal acerta sempre. Às vezes surgem conflitos, dúvidas, medos, e não há vergonha nenhuma em pedir ajuda. Procurar conselhos em líderes espirituais, conversar com um casal cristão mais experiente, pedir oração, tudo isso fortalece. Provérbios diz que na multidão de conselhos há sabedoria. O orgulho destrói, mas a humildade abre portas. Um casal preparado é aquele que reconhece suas limitações e busca crescer com a ajuda certa. 9. Aprendam a perdoar e a recomeçar. Nenhum relacionamento sobrevive sem perdão. Haverá momentos de falhas, palavras mal colocadas, atitudes que machucam, e é aí que o perdão entra. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser oferecido ao outro. Jesus nos perdoou mesmo sem merecermos. Um casal que aprende a perdoar, aprende a amar de forma madura. O perdão não é esquecer o erro, mas escolher não carregar o peso dele. E junto com o perdão, vem a capacidade de recomeçar. Relacionamentos saudáveis não são perfeitos, mas são feitos de dois corações dispostos a tentar de novo, quantas vezes forem necessárias. 10. Coloque em Jesus como o centro de tudo. Nada funciona se Jesus não estiver no centro. Ele não pode ser um detalhe do relacionamento. Ele precisa ser o fundamento. Quando Cristo é a base, tudo se alinha. O amor se torna mais profundo, as decisões mais acertadas, os desafios mais leves. Mateus 6 diz que buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Isso inclui um casamento abençoado. Um casal que coloca Jesus no centro se torna forte, sábio e preparado para viver o plano de Deus em plenitude. 11. Desenvolvam a comunicação sincera. Uma das maiores causas de conflitos nos relacionamentos é a falta de comunicação clara e honesta. Muitos jovens não foram ensinados a se expressar com maturidade e isso prejudica o relacionamento. Falar sobre sentimentos, expectativas, medos e sonhos é essencial. Um casal que aprende a conversar com verdade e respeito constrói confiança e proximidade. Efésios 4 ensina que devemos falar a verdade em amor. Isso significa não esconder, não manipular, não guardar mágoas, mas também não usar palavras para ferir. A comunicação é a ponte entre os corações. Quando ela é bem construída, evita ruídos, mal-entendidos e distanciamentos. 12.
Honrem os pais e sejam transparentes com a família. Mesmo sendo jovens, o relacionamento deve ser tratado com responsabilidade diante da família. A Bíblia ensina que devemos honrar pai e mãe. Isso significa respeito, diálogo, consideração e transparência. Envolver os pais na jornada do namoro pode trazer sabedoria, proteção e equilíbrio. Isso não quer dizer que os pais devem controlar o relacionamento, mas sim participar de forma saudável. Casais que escondem, mentem ou ignoram os conselhos da família muitas vezes colhem frutos amargos no futuro. Honrar os pais é uma chave de bênção. Se houver oposição familiar, é importante orar, conversar com humildade e pedir a direção de Deus. O Senhor é poderoso para mudar corações. 13. Sirvam juntos na obra do Senhor. Um casal que serve junto, cresce junto. O serviço no reino de Deus fortalece o relacionamento. Seja no louvor, no ministério infantil, na intercessão, na evangelização ou em qualquer outra área, servir lado a lado aproxima os corações e revela o caráter de cada um. Jesus ensinou que quem quiser ser grande, seja servo. Casais que aprendem a servir são casais que sabem lidar com renúncia, paciência e dedicação. O trabalho na obra ensina sobre amor prático, compromisso e humildade. E quando Deus vê um casal disposto a servi-lo, Ele mesmo abre as portas e sustenta a união. 14. Aprendam a lidar com as diferenças. Nenhum casal é igual. Deus une pessoas diferentes para que uma complemente a outra. Temperamentos, ritmos, histórias de vida, formas de pensar, tudo isso faz parte do pacote. O segredo não está em eliminar as diferenças, mas em aprender a lidar com elas com amor e sabedoria. Romanos 15 ensina que devemos suportar os fracos e não agradar a nós mesmos. Isso se aplica também no namoro. Suportar não é tolerar com má vontade, mas acolher com paciência. Um casal maduro reconhece suas diferenças, ajusta o que for preciso e caminha com compreensão. O casamento será um reflexo disso. Quanto mais cedo aprenderem a lidar com as diferenças, mais preparados estarão. 15. Não comparem seu relacionamento com os outros. Vivemos na era da exposição. Casais postam fotos felizes, declarações românticas, momentos perfeitos. Mas a verdade é que muitos vivem de aparências. Comparar o relacionamento com os outros gera frustração, cobrança e insatisfação. Cada história é única. O que Deus está construindo entre vocês é especial e não precisa se parecer com o que acontece com os outros. Gálatas 6 diz que cada um deve examinar as próprias obras. Em vez de olhar para o que falta, agradeça pelo que Deus já está fazendo. O relacionamento de vocês deve crescer no ritmo que Deus determinar, não no ritmo das redes sociais. O que importa é agradar ao Senhor e não à plateia. 16. Preparem-se financeiramente. Um dos pilares para um casamento saudável é a sabedoria financeira. Mesmo sendo jovens, é importante começar a se organizar. Evitar dívidas desnecessárias, aprender sobre planejamento, economizar, pensar no futuro. Muitos casamentos enfrentam crises por falta de preparo nessa área. Provérbios ensina que o sábio vê o futuro e se prepara. Conversar sobre dinheiro, sobre planos financeiros, sobre visão de vida, tudo isso deve fazer parte da fase de preparo. Um casal cristão não vive de ilusão, mas de planejamento e fé. E Deus honra quem administra bem o que tem. 17. Estabeleça um tempo certo para cada etapa. Não se apresse. Tudo tem seu tempo determinado por Deus. O namoro precisa de tempo para amadurecer. O noivado é o tempo de definição. E o casamento é o tempo da aliança. Respeitar os processos evita frustrações. Muitos casais se precipitam e colhem dores. Outros demoram demais e caem na acomodação. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para tudo. Ouçam a voz de Deus. Não deixem o medo nem a pressão decidirem por vocês. Quando o tempo for certo, tudo fluirá. E a paz de Deus será o sinal. 18. Estejam dispostos a sacrificar o ego.
O ego é inimigo do amor. Amar é renunciar, é ceder, é servir, é pensar no outro. Um relacionamento não sobrevive quando os dois só pensam em si mesmos. Jesus nos ensinou sobre o amor que se entrega, e é esse amor que sustenta um casal diante dos desafios da vida. Filipenses 2 diz que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso não é inferioridade, é humildade. É colocar o bem do outro como prioridade. Casais que aprendem isso ainda jovens constroem casamentos maduros e duradouros. 19. Sonhem juntos os sonhos de Deus. O verdadeiro amor caminha na direção do propósito. Deus une pessoas para algo maior. Sonhem juntos, orem pelos mesmos alvos. Planejem não apenas uma casa, uma carreira ou uma festa de casamento, mas um ministério, uma missão, uma vida que glorifique a Deus. Jeremias 29 diz que Deus tem planos de paz para nos dar, um futuro cheio de esperança. Busquem descobrir esses planos juntos. Quando um casal sonha os sonhos de Deus, nada pode impedir o cumprimento da promessa. 20. Nunca deixem de amar a Deus acima de um do outro. O maior segredo de um casal preparado é este: amar a Deus acima de tudo, acima do outro, acima de si mesmo, acima do relacionamento, porque quem ama a Deus de verdade sabe amar o outro com sabedoria. Quem teme a Deus, cuida, respeita, protege, edifica. Marcos 12 diz que o maior mandamento é amar ao Senhor de todo o coração, alma, entendimento e força. Quando esse amor está no centro, tudo mais se organiza. Um casal que ama a Deus será forte na crise, será fiel na luta e será luz neste mundo. 21. Busquem cura interior antes de casar. Muitas feridas do passado interferem no presente de um relacionamento. Traumas familiares, decepções antigas, relacionamentos abusivos, rejeição, abandono, baixa autoestima. Tudo isso, se não for tratado, pode se tornar um fardo no casamento. Por isso, um casal de jovens cristãos precisa buscar cura interior antes de pensar em subir ao altar. Jesus é especialista em curar corações quebrados. Isaías 61 diz que ele veio para restaurar os cativos e curar os quebrantados. Antes de unir suas vidas, é importante que cada um busque se conhecer, se perdoar, se libertar do que pesa. Não espere que o outro cure o que só Deus pode curar. A preparação para o casamento também passa pela cura da alma. 22. Tenham um relacionamento cheio de gratidão. Casais gratos permanecem firmes mesmo nos tempos difíceis. A gratidão transforma a visão. Ao invés de focar no que falta, ela celebra o que já foi conquistado. Muitos relacionamentos são destruídos por reclamações, cobranças e insatisfação. Mas a Bíblia diz que o coração grato atrai a presença de Deus. Em 1 Tessalonicenses está escrito que devemos dar graças em tudo, pois essa é a vontade de Deus. Um casal preparado para o casamento deve praticar a gratidão diariamente. Agradeçam pelo tempo juntos, pelas orações respondidas, pelas vitórias pequenas e grandes. A gratidão une, e um casal unido é forte. 23. Sejam constantes e firmes mesmo na espera. Esperar é uma das maiores provas para um casal cristão. Esperar o tempo certo para noivar, para casar, para ter filhos, para realizar sonhos. A espera exige fé, paciência e perseverança. Muitos desistem no meio do caminho porque não sabem esperar, mas Deus age na espera. Isaías 40 diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sejam constantes, não deixem a ansiedade roubar o que Deus está construindo. Confiem que o Senhor está preparando tudo, e enquanto isso, estejam ocupados sendo a melhor versão de si mesmos para o outro. 24. Não façam do casamento um ídolo. O casamento é bênção, mas não deve ser idolatria. Há jovens que vivem em função de casar e esquecem de viver o presente com plenitude. O foco não pode estar apenas no futuro.
A preparação para o casamento passa por viver bem o hoje, ser inteiro antes de querer ser metade de alguém. Mateus 6 ensina que devemos buscar primeiro o reino. O casamento não deve ser o centro da vida. Deus, sim. Um casal que idolatra o casamento tende a se frustrar, porque nenhum ser humano pode preencher o vazio que só o Criador preenche. Quando o Senhor é o centro, o casamento será consequência, não obsessão. 25. Preparem-se espiritualmente para o ataque do inimigo. Todo relacionamento com propósito será alvo do inimigo. Ele odeia o que Deus ama. E a família é um projeto divino. Por isso, o casal que deseja viver um casamento na presença do Senhor precisa estar em constante vigilância espiritual. Jejum, oração, leitura da palavra, cobertura de intercessão, tudo isso é essencial. Efésios 6 fala sobre a armadura espiritual. Um casal que se arma com fé, verdade, justiça e oração estará protegido. A guerra espiritual é real, mas o Senhor é maior. E se Ele está no centro, nenhuma arma forjada prevalecerá. 25. Aprendam a valorizar o tempo a sós com Deus. Mesmo namorando ou noivando, é fundamental manter o tempo a sós com Deus. O relacionamento não pode roubar a intimidade com o Pai. Cada um deve manter sua vida espiritual ativa, seu altar aceso, sua devoção diária. Quanto mais próximo de Deus, mais preparado para amar o outro com verdade. Marcos 1 mostra que Jesus, mesmo cercado por pessoas, se retirava para orar. O relacionamento a dois deve fortalecer e não substituir a vida espiritual individual. Um casal forte é formado por duas pessoas que têm relacionamento profundo com Deus. 26. Cultivem o amor prático no dia a dia. O amor não é apenas sentimento, é atitude. É ouvir com paciência, ajudar nas pequenas coisas, lembrar de um detalhe, dar apoio no momento certo, respeitar o tempo do outro. São gestos simples que constroem um grande amor. Não basta dizer eu te amo, é preciso demonstrar. 1 Coríntios 13 descreve o amor como paciente, bondoso, sem orgulho, que tudo suporta. Esse é o padrão do amor bíblico e deve ser exercido todos os dias. Um casal preparado pratica esse amor nas pequenas atitudes. Isso é o que dá solidez à relação.